O mundo não tá contra você. Se o cenário fosse o problema, todo mundo estaria fracassando, e não tá. Tem gente se dando muito bem nesse mundo. O problema talvez não seja o mundo, talvez seja o seu padrão. Sua postura, sua falta de consistência. Para de culpar o externo, ajusta o interno. Isso daí já muda tudo. Mas antes de pular na sofrência de vez e ficar se achando incapaz, calma, respira, aperta os cintos e vem comigo para esse vídeo. Ai, o mundo tá contra mim. Não. O mundo nem sabe que você existe. O mercado não acorda pensando em te sabotar. Seu concorrente não é um vilão de filme e o universo não tem uma reunião semanal para decidir como te atrasar. O mundo não tá contra você. Eu já caí na cilada de achar que existia uma força maior contra mim. Mas a verdade é muito mais simples e mais brutal. As pessoas não estão contra você. Elas estão a favor delas mesmas. Simples assim. A maioria é tão focada nos próprios problemas, contas e objetivos que mal sabe que você existe. E se no caminho delas você virar um obstáculo, elas passam por cima de você. E não é nada pessoal, é apenas a sobrevivência. A vida adulta é isso. Universos individuais, tentando garantir recursos para sustentar seus próprios mundos, seus próprios filhos, seus próprios problemas. E a gente romantiza tudo isso, a gente disfarça com educação, com discursos bonitos, com networking, com simpatia. Tudo para deixar mais palatável a ideia de que somos selvagens convivendo no mesmo universo. E a verdade aparece quando a gente está sob pressão. É na dificuldade que você descobre quem tem caráter ou quem só está performando ter. E no meio disso tudo tá você, guiado por propósito ou apenas reagindo ao meio, sabendo que precisa agir de alguma forma, mas às vezes até se recusando, porque encarar esse jogo como ele é, dói. E é mais fácil você fingir que ele não existe. Isso tudo acaba te protegendo de certa forma, mas não, na verdade só tá te deixando mais despreparado para a vida real. Isso só tá te deixando menos adaptado. E isso te faz mais ansioso e alimenta ainda mais o seu caos interno. A verdade incômoda é que você diz que quer crescer, mas procrastina. Diz que quer respeito, mas aceita qualquer coisa. E aqui eu gosto de lembrar da infância. É um absurdo como uma criança tem a convicção sobre o respeito. Quando éramos pequenos, se alguém falasse da nossa mãe, meu amigo, a gente partia pra cima, não importava o tamanho da outra pessoa, não importava a consequência, existia um limite claro, não xinga a minha mãe. Agora olha a vida adulta, quantas vezes eu já vi adulto fazendo piada pesada com a própria mãe e rindo, tirando sarro, apenas como se fosse uma parada de boa, fazendo isso pra não se sentir excluído, fazendo isso pra caber num grupo, fazendo isso pra ser o maneiro da vez, pra estar no clubinho dos da hora. Percebe? O que aconteceu? Não foi maturidade, foi a normalização do desrespeito. E é aí que eu te pergunto, quando você parou de se amar? Quando você parou de se respeitar? Quando a opinião dos outros passou a valer mais do que a sua própria voz? Quando você começou a negociar seus princípios? Quando você decidiu desrespeitar o próprio corpo se entupindo de lixo ultraprocessado, destruindo sua disciplina com alimentos hiperpalatáveis, viciando seu sistema dopaminérgico com pornografia, com conteúdo barato que você consome em 15 segundos e acha que está sabendo de alguma coisa, com estímulos cada vez mais fáceis e elevando seus padrões a níveis irreais? Quando você começou a rir das coisas que lá atrás te fariam reagir de outra forma? A pergunta não é sobre o mundo, é sobre você. A criança convicta que você foi um dia teria orgulho do adulto que você se tornou hoje? Essa pergunta é muito difícil de encarar. Um adulto que diz que quer ter resultado, mas vive distraído e depois aponta para o mundo
como se a falha viesse dos outros e não dele mesmo, é uma pessoa que não pega a responsabilidade dos seus atos. Mas não é o mundo. É a sua falta de clareza, é a sua inconsistência, é a sua postura oscilando conforme o seu humor. É você sendo reativo ao meio, ao invés de agir conforme aquilo que você realmente busca. E o mundo, ele responde a comportamentos, a ações, e não a sua intenção de fazer alguma coisa. Você pode até ter um potencial infinito, mas se seu padrão é fraco, o resultado vai ser fraco. Aprenda a se desenvolver de verdade. Trabalhe as suas habilidades, construa suas competências. Faça um jejum do caos. Nada de lixo ultraprocessado, nada de pornografia, nada de scrollar infinitamente suas redes sociais buscando dopamina free, de forma fácil, de forma fútil. Nada de amizades inúteis, nada daqueles amigos que vão te jogar pra baixo pra parecer tá por cima. Nada de gastar seu suado dinheiro com porcarias que às vezes você nem precisa. Nada de iFood todo dia. Nada de se pressionar além do necessário. Uma semana só 7 dias, seguindo isso daí, fazendo esse acordo conosco. Daí depois você volta aqui e comenta no vídeo se isso te ajudou de alguma maneira. Mas antes, faça um acordo consigo mesmo. Honre esse acordo. Sem desculpas, sem distrações, apenas você e a sua melhoria. E esse é meu desafio pra você. Se você tiver coragem, é óbvio. Vai encarar? Deixa nos comentários, eu aceito o desafio. Daí depois, você posta no seu próprio comentário se após esses 7 dias tudo isso fez sentido e te ajudou de alguma forma ou não. O jogo real é brutal, mas é libertador. A crise vai acontecer, mas você não precisa quebrar com ela. Você pode se preparar, esperar ela chegar e aprender com ela. A crítica vai chegar e ela vai doer se você permitir. Ou ela vai servir de combustível se você tiver o controle emocional suficiente para isso. E é daí que surge o termo crítica construtiva. Você pode construir algo positivo a partir de uma crítica. A rejeição é normal. Cada pessoa tem seus próprios interesses, prioridades. O egoísmo é natural do ser humano. Não leve nada pro lado pessoal. E às vezes é até interessante você encaixar um pouquinho de egoísmo nos seus comportamentos, caso você coloque o interesse de outras pessoas acima dos seus. Isso vai fazer com que você não rasteje atrás de migalhas de amor e tenha o mínimo de dignidade. Lembra do amor próprio que eu te falei? Reconquiste-se. Aprenda a viver bem consigo mesmo. Só você pode se rejeitar, então torne-se agradável para você mesmo. A competição sempre vai existir, e é uma guerra infinita. Por isso, a única pessoa contra quem você pode competir é você mesmo. Não é aquele influenciador de 16, 17 anos que ganhou uma Ferrari do papai e quer te ensinar a viver cagando regra a respeito do que você deve fazer com o seu dinheiro, com o seu esforço. Não é com um vizinho que sempre aparece com uma vida perfeita no Instagram. Não existe uma corrida com ninguém além de você mesmo. O resto é tudo barulho, é distração, é uma comparação inútil. A única métrica que importa é o quanto você evoluiu ontem para ser melhor hoje. O que realmente importa e está dentro do teu controle é o quanto você se prepara, quanto você estuda, treina, lê, pratica, constrói habilidades. Ninguém vai fazer nada por você e ninguém vai vir te salvar. Como você reage? Você pode explodir, fugir, usar o caos como alavanca para crescer. A reação define a história que você conta sobre si mesmo. E essa história, ela define a sua identidade a longo prazo. O que você tolera? Você aceita a porcaria, desculpas esfarrapadas e a falta de respeito? Então você vai viver cercado disso a vida inteira, tendo uma vida medíocre. Depois não adianta você reclamar. O que você aceita como padrão? Você normaliza hábitos ruins, a mediocridade? Você deixa que tudo isso vire sua rotina? Ou você exige um pouquinho mais de você? Nem que seja aquele 1% que eu falei no outro vídeo.
e você tenta buscar a excelência ao seu redor, melhorando seu ambiente com pessoas que vão te jogar mais pra cima, ao invés de te levar pra baixo. É aqui que a maioria perde o jogo. Não falta talento, não falta oportunidade, não falta inteligência. Falta o ajuste interno, falta alinhar a ação, a mente e os padrões pessoais com os objetivos reais. Quem entende isso, começa a transformar a vida em algo previsível. Você não controla tempestades, mas controla o barco e os remos. Não controla os outros, mas controla como você responde aos outros. E é exatamente aí que se cria uma vantagem. Pessoas que reclamam e esperam que tudo dê certo estão à mercê do mundo. Pessoas que assumem a responsabilidade pelo próprio território interno conseguem transformar qualquer caos externo em oportunidade. O pulo do gato é: prepare-se, alinhe-se, reaja com inteligência e haja com planejamento, com estratégia. Mantenha seus padrões altos. Isso não é uma motivação barata, isso é uma tática pura de sobrevivência que vai te levar rumo ao sucesso pessoal e rumo ao aprimoramento que você precisa para estar se livrando desse caos interno. A virada do jogo é que enquanto você culpa o mundo, você terceiriza seu poder. Quando você assume, ok, eu posso melhorar aqui, a parada toda muda. O mundo continua difícil, isso daí eu não posso negar, mas você deixa de ser frágil e no final das contas não é o mundo que te limita, é o quanto você aguenta encarar a si mesmo e ao mundo sem inventar desculpas. Então, se você chegou até aqui e sentiu que faz sentido algo que foi dito, se inscreve. Será uma honra recebê-lo aqui conosco. E se bateu aquela verdade ali na tua cara, não para por aqui. Curte esse vídeo para mostrar que você não tá de bobeira e envia para aquele teu amigo ou amiga que precisa ouvir isso. Segue nosso canal, se inscreve, toca o sininho da notificação para não perder os próximos conteúdos e não deixa de estar se inscrevendo. Pelo amor de Deus, fortalece essa mente pensante aqui que vos fala. E saiba que evoluir sozinho é uma parada lenta, é uma parada chata, morosa, tediosa. Já com a gente consegue estar fazendo isso daí muito mais divertido, mais rápido. E a gente vai conseguir estar evoluindo junto aos poucos. Então, vem comigo transformar seu caos interno em autocontrole, a bagunça em estratégia e a preguiça em resultados. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Abre a janela, acorda pra vida, levanta pra cuspir nego, então firma na batida. Nada mais comum, a gente sempre se agiliza, nada nem nenhum, alguém vai vir roubar tua brisa.